Saudações a todos. Essa apresentação é relativa ao tema Por que devo iniciar um programa de acesso radial em intervenções periféricas. Estes são meus conflitos de interesse, mas o principal conflito de interesse é que ainda uso o acesso femoral na maior parte dos meus casos de tratamento periférico. Por que radial? Obviamente, só pela foto que ilustra essa apresentação, nós podemos ver vantagens muito óbvias em relação ao acesso radial. Nem sempre a gente vai ter esse tipo de anatomia, mas a gente vai tentar enumerar as vantagens do acesso radial ao longo da apresentação. Primeiro, porque ele permite uma mobilização precoce e é mais confortável para o paciente, uma vez que ele pode se mexer, ele pode sentar, pode se mexer mais rapidamente. Além disso, ele acaba sendo mais econômico em comparação ao acesso femoral, e além disso, a gente pode disponibilizar, direcionar melhor os recursos, tanto recursos financeiros quanto recursos físicos e recursos humanos, com menos enfermagem para ficar de olho no paciente, com menos leitos necessários, com a otimização dos recursos do próprio hospital e de espaço. Outra vantagem é que o problema de risco de sangramento decorrente de uso de heparina ou de algum distúrbio de coagulação que o paciente já tenha, também é minimizado nesse tipo de acesso. Também uma menor dose de radiação, uma exposição à radiação do próprio operador, uma vez que ele fica mais longe, mais distante do local, que normalmente são os membros inferiores. Ele é extremamente seguro, especialmente nos pacientes mais obesos, onde sabemos que a compressão, às vezes, ele tem uma dificuldade maior de ser feita na região femoral, e também tem que se levar em conta que a maioria dos pacientes preferem esse acesso do que acesso femoral, eles relatam grande satisfação. Em relação a esse tópico, aqui só para enumerar 3 estudos, mostrando que no primeiro estudo em cima, 4 para 4 acessos radiais versus um femoral, 83% dos pacientes preferem radial. No estudo do meio, também com uma comparação 4 radial para um femoral, 81%, muito próximo a preferência de um estudo para o outro. E esse outro estudo, o último, com mais de 1.000 pacientes, sendo que quase meio a meio, comparando o acesso radial contra o acesso transfemoral, 86,5% dos pacientes preferem radial, acham mais confortável esse tipo de acesso. Em relação ao custo e à otimização dos recursos, normalmente esse tipo de acesso o paciente pode ser liberado para alta em 1 a 2 horas, a depender do tipo de tratamento que foi feito. O ambiente onde ele fica é mais confortável, não são aquelas macas, pode aguardar a liberação sentado em poltronas, e além disso, isso acaba otimizando os recursos humanos, podemos ter menos funcionários para ficar nesse tipo de unidade, com os pacientes teoricamente menos sujeitos ao sangramento, e portanto também podemos ter uma unidade menor, uma vez que vamos trocar diversos leitos por poltronas ou cadeiras para que o paciente possa fazer a hemostasia e liberar para casa. Aqui só 2 estudos mostrando que ambos os estudos mostram de maneira objetiva que ele é mais efetivo do ponto de vista de custo em relação ao tratamento pelo acesso transfemoral. E aqui um exemplo do nosso serviço, né, na Prevent Senior, onde nós temos tanto as salas de recuperação convencionais como este, com 5 leitos, temos 2 salas com 5 leitos cada sala, e aqui é uma foto, 2 fotos do nosso Radial Lounge, onde os pacientes, temos 10 poltronas, onde os pacientes podem ficar confortavelmente acomodados. Aqui um exemplo de um paciente tratado pela artéria radial do nosso grupo, guardando a hemostasia para ser liberado para casa. Ele também, em relação à segurança, é extremamente seguro. Aqui vou mostrar só alguns exemplos, alguns trabalhos na literatura. Este estudo do grupo do Monte Sinai, em Nova York, com mais de 1.500 procedimentos em quase 1.000 pacientes, 98% de sucesso técnico, praticamente irrisório a taxa de complicações maiores, de 0,13%, 2,4% de complicações menores, também uma taxa extremamente baixa, com apenas 1,8% de crossover, ou seja, os pacientes foi tentado o acesso radial e teve que migrar para o acesso femoral. Aqui é um outro estudo relacionado agora aos distúrbios de coagulação,
que citei no começo, 85 procedimentos em 64 pacientes com plaquetopenia grave, menor do que 50 mil, quase 98% de sucesso técnico, sem eventos adversos maiores, quase 6% de hematomas menores no local de acesso, sendo que apenas 27% desses pacientes receberam transfusão de plaquetas no perioperatório. Quando a gente fala de segurança, especialmente nos pacientes mais obesos, onde a região femoral acaba sendo de maior difícil hemostasia, esse estudo da cardiologia mostra resultados de complicações em pacientes que receberam vorapaxar, que é um tipo de, não chega a ser um anticoagulante, mas é um inibidor de trombina, ou seja, pacientes de alto risco de sangramento, mostrando que todos os parâmetros mostram uma menor complicação do acesso transradial comparado ao acesso transfemoral. Aqui temos um exemplo óbvio, uma paciente obesa, né? É muito mais difícil fazer um acesso, uma compressão nesse tipo de anatomia do que numa anatomia onde a artéria fica muito superficial e totalmente apoiada aqui numa estrutura óssea, como é o caso da artéria radial. Também uma das outras vantagens é a menor exposição à radiação ionizante por parte do operador. Aqui temos uma comparação para tratamento de quimioembolização hepática, ou seja, com a radiação na região do abdômen, mostrando que há uma redução de 3 vezes da radiação recebida pelo operador comparado com acesso femoral, isso num procedimento abdominal, e é provável que a gente não tem estudos comparativos em relação aos membros inferiores, mas obviamente quanto mais longe da fonte de radiação, menor ainda vai ser a dose recebida pelo operador. Existem algumas contraindicações, eu não vou passar para a parte técnica, né, mas só para citar as principais. Uma artéria radial muito fina, dependendo do autor, considera 2 ou até 2,5 milímetros, o mínimo que precisa ter para fazer o acesso radial com segurança. A necessidade de bainhas maiores do que 7 French, principalmente em mulher. Membro que tem algum acesso para hemodiálise com fístula arteriovenosa deve ser evitado. Uma tortuosidade aórtica acentuada também deve ser evitado. E a onda do tipo D de Barbeau, hoje em dia a gente não faz mais apenas o teste de Allen, é feito o teste de Barbeau, que é a colocação de um oxímetro de pulso no polegar e a compressão da artéria radial por 2 minutos, e após a liberação do fluxo, precisa que haja, após a compressão de 2 minutos, o Barbeau D é aquele que não recupera, mesmo após 2 minutos, a onda habitual, e essa é a única contraindicação, em princípio, para o uso do acesso radial. No território coronariano, existem diversos, já mais do que consagrados, diversas evidências científicas. Aqui é uma meta-análise de estudos randomizados, mostrando que a maior parte, todos eles favorecem o acesso transradial em relação ao acesso femoral, apesar de taxa de AVC ser um pouquinho maior no grupo do acesso radial, não houve diferença estatística. Tanto é que no guideline mais recente, de 2015, as estratégias para reduzir o risco de sangramento relacionado ao tratamento, aqui já é pontuado que o acesso radial é preferido, inclusive já com um grau de evidência científica e grau de recomendação extremamente altas, que é uma recomendação tipo 1 com grau de evidência A, que o acesso radial deve ser recomendado no local do acesso femoral. Então, no território coronariano, mais do que claro, já está muito bem estabelecido o papel do acesso radial. Para o território visceral abdominal também já existe, está havendo uma migração do acesso femoral para o acesso radial, mas em relação ao tratamento dos vasos periféricos, sobretudo os membros inferiores, o que nós temos de evidência? Na verdade, existe uma limitação ainda muito grande. Vou citar algumas delas, pelo fato do local do tratamento ser muito distante do local do acesso, ou seja, vamos tratar uma artéria femoral poplítea, que fica muito longe da artéria radial, e isso acaba havendo a necessidade do uso de dispositivos muito longos, tanto de bainhas, quanto de fios guias, de balões, estentes.
a gente acaba perdendo um pouco do torque, do empuxo, de manobrar esses dispositivos, principalmente nas anatomias tortuosas, porque, como eu disse, o local do tratamento é muito longe do local do acesso, e também muitos enumeram o risco de AVC. Em relação a isso, eu vou só pontuar esses dados. Uma meta-análise feita com mais de 11 mil pacientes, comparando acesso transfemoral e transradial em intervenções percutâneas coronarianas, não mostrou diferença estatística na taxa de AVC para ambos os acessos. Nos Estados Unidos são reportados mais de 4 mil procedimentos em radiologia intervencionista com acesso radial, sem nenhum tipo de relato de AVC, e, obviamente, a preferência pela radial esquerda, ela minimiza o risco de AVC em relação à radial direita, que ela tem uma chance maior de AVC. Além disso, ele acaba diminuindo, encurtando a distância entre o local do acesso e o local do tratamento, porque aqui a gente pode ver um exemplo bem ilustrativo, que o acesso radial, além de minimizar o risco de AVC, ela acaba encurtando a distância de alguns centímetros preciosos para que nossos dispositivos possam chegar ao local desejado. Atualmente, nós temos uma limitação muito grande de materiais. A bainha mais longa que tem no mercado é de 110 French, também não é tão fácil de achar. A maioria dos catéteres diagnósticos, eles têm entre 100 e 120 centímetros. Poucas marcas oferecem catéteres de 150 centímetros, e a maioria dos catéteres balões são montados em catéteres de 120, 150 centímetros. Os stents também são montados em plataformas de 130 a 150 centímetros em média. Aqui, esse é um trabalho de 2018, mostrando já que a própria indústria já vem se mobilizando para tentar adaptar os dispositivos em sistemas de entrega mais longos. Então, hoje já temos, além de bainhas de 125, bainhas de 120 centímetros, fios guias de 400, 350, 480 centímetros, catéter de suporte de 150 centímetros, balões montados em catéteres de 170, 180 até 200 centímetros, stents montados em plataforma de 150, 180 e 200 centímetros, e até um dispositivo de aterectomia de baixo perfil, que na verdade é derivado da cardiologia, montado num catéter de 200 centímetros. E no caso de ter que tratar lesões muito distais em pacientes longilíneos, existe a possibilidade também de combinar o acesso radial com acesso podálico ou acesso pulpíteo. Aqui só para citar um trabalho com 145 tratamentos de artéria femoral superficial, com sucesso técnico de 95%, 22 pacientes, ou seja, 15% foi necessária a complementação do acesso para um acesso retrógrado distal, apenas 2% de crossover para o acesso transfemoral, e as complicações de acesso de 4,8%, todas complicações menores. Aqui é uma experiência do nosso grupo de cardiologia do nosso hospital, porque, como eu disse no começo, a minha experiência maior é com femoral. A gente tem feito apenas acesso radial para procedimentos de intervenção oncológica, ou para miomas, ou para próstata. Nossa experiência para tratamento periférico é muito baixo, mas aqui eu trouxe os números do ano passado do nosso grupo de cardiologia intervencionista, com 1.813 procedimentos coronarianos, sendo 1.720 em antebraço, maior parte 1.693 radial, e 93% apenas femoral, contabilizando quase 95% de acesso radial no nosso serviço, com baixíssima taxa de complicação, 3 pseudoaneurismas, uma trombose mais precoce da artéria radial e 4 perfurações ou fissuras da artéria radial, sendo que um deles teve síndrome compartimental tratado com fasciotomia e drenagem do hematoma. Mais alguns estudos científicos, evidências científicas para finalizar. Aqui é uma meta-análise com 4 estudos comparando 114 pacientes de acesso transradial versus 208 transfemoral. As lesões tratadas foram da bifurcação aórtica até a artéria poplítea no máximo. Não houve diferença no sucesso do procedimento, e a taxa de complicações de acesso foi significativamente menor no grupo do acesso transradial. Então, para finalizar, o acesso radial ele permite uma mobilização mais precoce, uma alta mais precoce, permitindo também uma otimização dos recursos humanos, recursos materiais de espaço, e também
com relação com um menor custo global do procedimento, aumenta o conforto e a satisfação do paciente e diminui as complicações relacionadas aos acessos, e dependendo da anatomia e do local tratado, ele pode ser mais favorável ao acesso de cima para baixo do que o acesso mais proximal, de baixo para cima. Entretanto, ainda existe um déficit, né, uma pouca oferta de materiais dedicados, ou seja, materiais mais longos e de baixo perfil, mas a indústria já está se mobilizando, né, já lançando produtos compatíveis com acesso radial para tratamento das lesões mais periféricas, membros inferiores, e a mensagem que fica na próxima vez que for fazer um acesso femoral, pense no acesso radial, obviamente precisa estar equipado com materiais compatíveis para isso. Muito obrigado pela atenção.